Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é a irmã Marta, hoje é 9 de agosto de 2025. Amados irmãos, eu vou trazer umas revelações que o Senhor tem entregado. Vou trazer um estudo para poder mostrar essas revelações, falando a respeito da tribo de Dan e da tribo de Efraim. Qual que é o objetivo do Senhor, qual que é o propósito do Senhor nesses últimos tempos a respeito dessas duas tribos, porque essas tribos não fazem parte dos 144 mil, elas não estão nos 144 mil para o tempo do fim, mas o que a palavra diz a respeito disso tudo, e vamos ver o mistério, esse mistério maravilhoso que o Senhor nos revela através da sua palavra. É algo muito tremendo. Vamos analisar as portas da Nova Jerusalém. Vamos ver o que é a Nova Jerusalém nesse tempo do fim. É algo muito tremendo a revelação da Nova Jerusalém. Em Gênesis 28:10 fala que saiu Jacó a Berseba e foi a Arã, de Berseba e foi a Arã. Chegou num certo lugar, ele dormiu, porque o sol já tinha ido, já era noite. Ele colocou umas pedras na cabeça como travesseiro e dormiu sobre essas pedras, e ele sonhou que havia uma escada que apoiava na terra de um extremo, e o seu extremo, o seu final tocava no céu, e aí desciam e subiam anjos. E ele acordou, com uma voz dizendo desde o céu: eu sou o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de Abraão. Você está deitado nessa terra, e essa terra eu te darei, a ti e a tua descendência. E aí ele fala: será a tua descendência como o pó da terra, e te estenderás. Então olha que interessante, os versículos eles nos vai dando revelações. Quando as pessoas falam e afirmam que só a descendência de Israel em Israel e só há tribos de Israel em Israel, aqui o próprio Deus está profetizando sobre as tribos de Israel. Ele está falando vou voltar a Gênesis 28:14, ele fala: sua descendência será como o pó da terra, e te estenderás, te esparcirás, te esparramará ao ocidente, a família das 12 tribos espalhará, porque Jacó é o pai das 12 tribos. Então está falando que o povo dele estenderia para o ocidente, oriente, norte e sul, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e a tua semente. Então todas as famílias, está falando todas as famílias por fora, que estão fora das 12 tribos de Israel. Quem estão fora das 12 tribos de Israel aqui, que não faz parte das tribos de Israel? As 12 tribos também de Ismael. Então o Senhor inclui ela aqui quando fala que as famílias, os gentios, todos os que estão fora, ele chama de família, e depois fala, mas também a tua semente, ou seja, a semente dele seria a descendência dele, a descendência das 12 tribos, todos esparcidos, esparramados pela terra. Então, amados, quando falam com vocês que nos países que só lá em Israel estão os israelitas, está errado, porque essa palavra aqui, o próprio Deus confirma que ele levaria as 12 tribos, os descendentes de Jacó, por todas as nações. Glória a Deus. É aqui que estou contigo e guardarei você onde você for, e te farei voltar e te trairei a essa terra. Por quê? Porque ele está falando não com Jacó, ele está falando com todas as descendências. No primeiro versículo 14, ele fala que ia pegar essa descendência e mandar por todos os cantos da terra, e no 15 ele fala: eu trairei de volta essas descendências, eu trairei você de volta na figura da sua semente.
tá? Tá falando de todos. Eu reunirei e trairei de volta a essa terra, porque eu não te deixarei até que eu haja feito todas essas coisas. Jacó, eu não te deixarei, eu não deixarei a sua descendência. Você nasceu, você tem um tempo de vida, você morreu, Jacó está morto, está debaixo da terra aí esperando ainda, né, para ser ressuscitado, mas o Senhor prometeu para ele que ele não ia abandonar até que cumprisse. Então, abandonar quem? Aos descendentes, a todos os qual o Senhor está envolvendo nessa promessa. A todas as famílias e a toda a descendência de Jacó tem essa promessa sobre eles. Eu os protegerei e eu não os abandonarei até que haja cumprido tudo o que eu falei com você. Então é muito forte, é muito tremendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, você vai analisar nesses estudos aqui que nós vamos fazer. O Senhor, o que Jesus fala? Que ele não veio para abolir a lei. Então nada da lei aqui, nada dessas palavras, nada dessas promessas está abolida, está morta, foi negada. Não, a lei ela vai ser cumprida e através de Jesus ela é cumprida e ela continua sendo cumprida até no tempo do fim, até no último dia ela será cumprida. Então, isso se cumprirá no tempo do fim, desculpa. E despertou Jacó, falou que certamente Jeová está nesse lugar e eu não sabia, teve medo e depois falou que terrível é esse lugar. Não é outra coisa senão que porta do céu. Agora Jacó já deixa um enigma, já deixa uma pista para nós, a pista de um enigma. Ele fala que essa escada que ele vê é a porta do céu. Por quê? Ele não está falando do lugar, amados. Ele não está falando do lugar em si como porta do céu. Porque se ele fala de uma região como porta do céu, eu compreendo que se eu ir lá nessa região, a porta do céu está aí, eu posso ter acesso. Não. Ele está falando de uma porta do céu, é a escada. E nós podemos ver isso em outros versículos também. Ele está chamando a escada de porta do céu. Não é outra coisa que casa de Deus, porta do céu. João 1,49, Jesus vai explicar sobre isso. Jesus vai falar justamente explicando essa conversa de Jacó aqui. Porque no 49 ele está conversando com Natanael. E Natanael fala com ele: Rabi, tu eres o filho de Deus? Tu eres o rei de Israel? E aí no 50 Jesus respondeu, falou: porque eu te falei, te vi debaixo da figueira, crês? Coisa maior que essa você verás. Então tá declarando para ele: olha, você vai ver coisa muito maior do que isso. No 51 ele explica bem: de certo os digo que de aqui em diante está falando de aqui em diante, de hoje em diante, há 2000 anos atrás, em diante, esses 2000 anos, desde a manifestação de Jesus, tá? De aqui em diante, verás o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele está falando de aqui em diante, ele está declarando desde o dia que eles estão conversando até a consumação de todas as coisas. As portas do céu estão abertas e ele está falando: verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem, está dizendo que é sobre ele, sobre a carne dele, sobre o corpo dele. Não necessariamente o corpo, mas é porque como ele é porta do céu, ele também é a escada. Então ele está, de uma certa forma, nos dizendo: eu sou essa escada que os anjos subiam e desciam. Quando Jacó teve essa visão, eu sou a escada, eu sou a porta.
Por isso que Jacó declara porta do céu. E Jesus fala, é muito interessante, porque aí Jesus fala, olha, aqui o céu está aberto e os anjos sobem e descem sobre mim. Vamos, João 1:51, fala assim, e ele disse, não, esse eu já li, desculpa. Então você vê, analisando aí, você vê Jacó tendo a visão da escada. Mas por que foi Jacó que Deus deu essa escada, deu essa porta de acesso também? Porque se Deus declara essa promessa para Jacó, que Jacó seria também, viria muitas descendências e seria a porta de acesso para outras famílias e para a sua própria descendência. Deus está declarando uma porta de acesso para eles, mas através de quem? Através das 12 tribos de Israel, do que o Senhor vai se tornar, não? Ou seja, através do que vai tornar tudo isso depois em relação às 12 tribos, porque é através das 12 tribos de Jacó que manifesta Jesus, que é essa porta que nos dá acesso. E depois nós vemos em outros vários versículos, em Apocalipse, na Nova Jerusalém, nós vemos as portas de entrada dos muros para Jerusalém, que são as 12 tribos, que são os 12 nomes das 12 tribos, os nomes que representam cada porta. Então, você vê que as 12 tribos se tornam porta de acesso para a Nova Jerusalém também. Então é muito bonito e é muito significativo isso, cheio de mistério, e é muito maravilhoso compreender todas essas coisas, porque vamos compreender a Nova Jerusalém e compreender como conforma tudo isso e como será a salvação e a manifestação da salvação no tempo do fim, como o Senhor usará as 12 tribos. Mas em relação às 12 portas da Nova Jerusalém, está falando de que 12 tribos? Tá? Nós sabemos que quando falamos em 12 tribos, nós pensamos nas 12 tribos existentes, ou seja, em toda a descendência de cada tribo, a descendência da tribo de Judá, a descendência da tribo de Simeão, a descendência da tribo de Efraim e tudo mais. Então, vemos a descendência dessas tribos, né? Então, na nossa cabeça, nós pensamos que somos todos os descendentes ou o líder da tribo, tá? O dono dessa porta, ou o qual pertence a essa porta, e não compreendemos o valor dessa porta e o que significa essa porta nos muros da Nova Jerusalém. Então, amados irmãos, em relação a isso, por que o Senhor está falando dessa porta? O Senhor está colocando aí os líderes das 12 tribos na porta? Tem algo com isso? Não. Está falando a respeito da manifestação da Nova Jerusalém, do que conforma todo o trabalho dos 144 mil no último tempo, porque quando ele fala das 12 portas, ele está falando dos 12 mil, das 12 tribos de Israel, que são os 144 mil. Compreende? Que faz o trabalho no final do tempo da colheita. Então, eles são portas de acesso para levar para a Nova Jerusalém. Para entrar na Nova Jerusalém, necessita passar por essas portas. No entanto, amados irmãos, nós sabemos que a salvação, a única porta é Jesus, tá? Eu vou explicar isso em versículos, eu acho bem melhor. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, nós vemos, né? Jacó é quem vê essa escada, e através dessa escada, através das portas, né? As portas nos dão acesso à Nova Jerusalém, que são as 12 tribos de Israel. Então, de igual modo, também temos que estarmos nos fundamentos dos apóstolos.
Por quê? Porque a palavra nos declara que temos que estar fundados nos fundamentos. Temos a pedra angular, que é Cristo, e em cima da pedra angular de Cristo há essa construção, que são os fundamentos dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Então ninguém pode sair desse fundamento, ninguém pode sair dos fundamentos dos apóstolos e profetas. Tudo que está escrito na palavra, nós não podemos buscar outro caminho para isso. Existe um só caminho. Então, os 144.000 das 12 tribos, os 12.000 das 12 tribos de Israel, que são os que vão manifestar no último tempo a glória do Senhor, eles estão já fundados dentro desse fundamento, tá? Porque fora desse fundamento não serve para o Senhor, é mentira. E Efésios 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem achegados, senão que cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não somos estrangeiros mais. Nenhuma família agora é estrangeira mais, porque Cristo, né, abriu-nos essa porta de acesso para entrar, para sermos todos uma família de Deus. Então ninguém é estrangeiro mais, assim como Efraim, que pecou, né? O Senhor Jesus mesmo manifesta para trazer de volta a todos os que pecaram. Ele não vai deixar de fora Efraim, a tribo de Efraim, e tampouco a tribo de Dan, tá? E aí, nos Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra do ângulo, né? Jesus Cristo mesmo, em quem todo edifício bem coordenado vai crescendo para tornar um templo santo no Senhor, o qual vós outros também sois juntamente edificados para a morada do Espírito de Deus. Apocalipse 21. Aí vamos ver o muro. Fala assim: tinha um muro grande, alto, com 12 portas, e nas 12 portas 12 anjos, e o nome escrito, que são das 12 tribos de Israel. Para entrar na Nova Jerusalém, porque aí está falando da Nova Jerusalém, precisa entrar por umas portas, e essas portas são as 12 tribos de Israel, não há outra porta. Então, como entramos na Nova Jerusalém nesse tempo? Para explicar você melhor, olha, eu como missionária, eu sou porta de evangelizar, para evangelizar alguém e para trazer alguém para Cristo, tá? Então, apresentar a salvação para essa pessoa. Mas essa caminhada de salvação, ela precisa conservar, ela precisa guardar essa coroa. Porque a salvação, ela entra em completude, ela entra em vigor mesmo. A verdadeira salvação vai ser no momento, como estamos vivos, não morremos, não, estamos vivos. Então, essa salvação manifestará nesse tempo na vinda do Senhor, ela se manifestará nas nossas vidas. Por isso, temos que caminhar guardando a nossa coroa, porque podemos perder essa coroa. Por isso, ele pede para nós guardarmos a coroa. Então, é uma caminhada. E quando ele venha, aí ele dará a salvação a quem guardou a coroa. Quem está com a coroa da salvação guardada, a salvação alcançará essa pessoa. Então, nesse tempo, manifestará a salvação sobre a terra, né? Esse momento de levar, de arrebatar, de levar, de guardar, ele estará dando a salvação. Então, estará entrando verdadeiramente por essas portas. Então, quando eu falo, a irmã se converteu, essa mulher se converteu, e ela está a portas para dentro da salvação. Em termos, sim, porque ela tem que conservar a coroa ainda, ela tem que conservar essa fé, conservar sua conduta, seu testemunho e tudo mais, é uma caminhada, tá? Então, amados irmãos, a salvação, ela manifesta no tempo do fim. Então, por isso que temos que, no tempo do fim, entrar por as portas das 12 tribos de Israel, porque são os 144.000 que farão a colheita. Então, aí estará entrando por essas portas, porque cada tribo vai ser responsável por colher o número de pessoas designadas a cada tribo. Então, cada um entrará numa porta.
Vocês vão entender o sentido da porta melhor quando eu explicar a respeito de Efraim aqui. Glória a Deus, aleluia. No 21 fala o seguinte, 14. O muro da cidade tinha 12 cimentos e sobre eles 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você vê agora os cimentos, tá? O muro, ele tinha 12 cimentos aí. E são os 12, são os fundamentos, tá? Que estão construídos sobre a base que é Cristo, que é nosso Yeshua. E esta é a base, não podemos sair desse fundamento, não podemos sair dessa ensinança. Glória a Deus, aleluia. Temos que ter esses 12 fundamentos em nós, construídos e constituídos em nós, para entrar pelas portas do muro. Compreende? Em Apocalipse 21, 9 diz, Veio então a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 copas cheias das pragas postreiras. Veio falar comigo. Então ele está falando o seguinte, esse anjo, o que ele representa? As pragas postreiras, o que vai vir no final do tempo. Então ele está falando no contexto do final do tempo, porque ele nos deixa essa pista aqui dos anjos que vão manifestar as pragas no final do tempo, vem falar com ele. Então vamos ver o que ele está falando para o final do tempo. Vem aqui, eu te mostrarei a desposada, a esposa do Cordeiro. Ele vai mostrar para João a esposa do Cordeiro? Tá, vamos ver como é a esposa do Cordeiro. Então o João vai falar. No 10, ele fala assim, me levou no espírito a um monte grande e alto, me mostrou uma grande cidade, a Nova Jerusalém. Peraí, amados irmãos, e o anjo falou que a esposa do Cordeiro é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém somos nós. Nós somos a esposa do Cordeiro em Cristo. Quando nós conformamos essa edificação, porque a edificação, quando nós falamos de Nova Jerusalém, nós pensamos em um edifício sólido, pensamos em uma estrutura sólida. Não é uma estrutura sólida a Nova Jerusalém que vai descendo do céu. A Nova Jerusalém somos nós, como noiva, em um só corpo com Cristo, tá? É a completude de todas as coisas, tá? Em um só. Glória a Deus, aleluia. E fala que ela descia do céu de Deus, tendo a glória de Deus. Tinha um muro alto e grande, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome dos escritos são das 12 tribos de Israel, os nomes que estavam escritos em cada porta. Então você agora compreendeu quem é a Nova Jerusalém? É a noiva de Cristo, desposada, cheia da glória de Deus, manifestando e descendo do alto, é a Nova Jerusalém, é a santa cidade. Então nós somos a santa cidade. Então, quando vocês escutam os ensinamentos falando e não compreendem a Nova Jerusalém e pensam que realmente é uma cidade edificada, não está falando, está falando de uma edificação espiritual, uma edificação dentro dos fundamentos bíblicos, dos fundamentos dos apóstolos e profetas. Glória a Deus, e em Cristo. E aí continua, e o muro da cidade tinha 12 cimentos, sobre ele os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Agora vamos analisar as tribos de Dan e Efraim dentro de toda essa história. Neemias 12, 39 fala assim, desde a porta de Efraim até a porta velha, a porta do pescado, e aí continua. Você viu que Efraim, a tribo de Efraim, que não está no 144 mil e não está também a tribo de Dan no 144 mil, são as duas tribos que estão fora dos 144 mil, mas aqui está declarando que ela tem uma porta. Mas aí você fala assim, mas Dan e Efraim, o Senhor deixou um castigo para eles. Eles tiveram uma condenação nesse tempo, porque eles iam deixar de ser povos por causa do pecado que eles cometeram. Eu te falo o seguinte, qual é o propósito da manifestação de Jesus, senão que foi
trazer de volta todos através dele, todos os que pecaram. Então, ele traz de volta porque ele é a porta que traz de volta a todos, inclusive Efraim e Dan, que pecaram em idolatria, e através da porta de Dan e Efraim, que pecaram em idolatria, ele traz também todos os idólatras. Então, Dan e Efraim, eles não são portas que se fecharam, eles são portas para manifestar a glória de Deus nesse último tempo. Vamos ver e Dan, a Bíblia declara que Dan tem porção, ele tem herança. E todos perguntam, mas Dan tem herança, sendo Dan serpente no caminho? Porque a palavra também declara que Dan é serpente no caminho. Vamos analisar no Apocalipse 7 se aparece o nome de Dan e Efraim nas 12 tribos dos 144 mil. Então, aí fala, Apocalipse 7, 5 ao 8, diz: a tribo de Judá, Rubem, Gade, Asser, Neftali, Manassés, que é irmão de Efraim, Simeão, Levi, Isacar, Zabulon, desculpa se eu estou falando o nome em espanhol aqui, José e Benjamim. Efraim e Dan não aparecem nos 144 mil. Vamos entender qual é o propósito do Senhor e por que o Senhor fala que vai dar uma porção, vai dar herança, e a Dan, o Senhor fala e declara que ele será juiz nesse último tempo. Aí você não entende e você fala assim, não, essas tribos estão totalmente fora, elas foram julgadas fora. O Senhor deu o pé na bundinha e saiu todo mundo. Mas esquecemos o papel principal que Jesus veio fazer, que foi trazer de volta os pecadores, tá? Ser o caminho de volta, ser a porta de acesso para a salvação dos pecadores, né? Ele veio para os pecadores. Então, ele veio trazer de volta, ele veio resgatar tudo isso. Por isso, Deus não manifesta nada sem propósito. No entanto, que o Israel tenha, naquele tempo que Jesus manifestou, rejeitado a Jesus, foi um propósito de Deus tremendo de salvação para todas as famílias. Então, ele conclui o que prometeu para Jacó, que, olha, eu abençoarei as famílias, tá? E abençoarei a sua descendência. Então, todas as famílias fora, inclusive Ismael, porque Ismael não está dentro das 12 tribos de Israel. E o Senhor prometeu para Abraão que eles também seriam nações e nação grande. E o Senhor tinha uma promessa com Abraão e ele é filho de Abraão e necessita resgatar. Quando vocês escutam aí pregação que fala a respeito dos filhos de Israel, fazendo uma analogia com os muçulmanos, ou com todos, seriam muçulmanos, e falam que não teriam salvação, os árabes e tudo mais, e não entende sobre o propósito disso, o Senhor Jesus veio para abrir porta para eles também, tá? Glória a Deus, aleluia. Ezequiel 48, 1. Estes são o nome das tribos desde o extremo norte, tá? Até os confins de Damasco, ao norte, a Hamat, terá Dan uma parte, desde o lado oriente ao ocidente. Então, aqui está declarando que Dan, ele terá uma parte de herança também. Por que declara a palavra que ele tem parte de herança? Eu te pergunto, por que o Senhor Jesus veio para abolir essas promessas? Ele não veio para abolir, senão para cumprir. Então, se uma vez que o Senhor prometeu herança para Dan, e Dan pecou num determinado tempo, essa herança ela vai continuar, Dan voltando no caminho, ele terá acesso a essas heranças, tá? Aí depois fala assim, que Dan terá herança, sendo Dan uma serpente no caminho, como declara o texto. Que Dan será a serpente no caminho, muitos estudiosos analisam que o anticristo virá dessa tribo de Dan, justamente por ser a serpente,
Mas só que eles não santificam a tribo através de Jesus, senão condenam a tribo. Porque a serpente, então todos estão perdidos. Infelizmente tem pessoas, pregadores, que não têm essa compreensão espiritual. Então, amados, vemos a serpente no caminho. Vamos ver o que é uma serpente no caminho. O caminho são os que levantam contra a verdade. Ou seja, a serpente no caminho são todos aqueles que se levantam no meio do caminho, tá? Na minha caminhada, que se levanta contra a verdade. Os que se opõem contra a obra de Deus, como Paulo se opôs um dia. Paulo foi serpente no caminho para os apóstolos e para Jesus. No entanto, Jesus teve que se apresentar no caminho a Damasco. Você vai ver o Senhor sempre falando do caminho aí. Por quê? Por causa de Paulo ter sido serpente, tá? Então, todo aquele, amado irmão, que se levanta contra alguém que está no caminho correto e no fundamento dos apóstolos, está correto diante da palavra do Senhor, e que se levanta contra a palavra do Senhor, ele é a serpente no caminho. Independente dessa pessoa ser cristã e estar numa congregação. Por quê? Às vezes os ensinamentos, através de doutrinas humanas, são serpentes no caminho do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele quer ensinar a sua palavra e a sua verdade, mas esses fundamentos vai trazendo mentira e fazendo desviar o povo do verdadeiro caminho, fazendo o povo desviar da verdade. Então, todos esses que manifestam dessa maneira são serpentes no caminho. No entanto, a tribo de Dan e a tribo de Efraim, o que eles cometeram? Quais foram os pecados deles e por que o Senhor trouxe essa maldição? O Senhor trouxe isso justamente por causa da idolatria. Um foi atrás de Baal e o outro foi atrás da idolatria. Então, amados irmãos, todos os idólatras, e qual foi o objetivo total do Senhor nisso? Porque eles saem, tá? Eles saem eles saem daí e recebem essa maldição, mas depois Jesus vem para unir-los novamente, para fazer eles voltar ao caminho, e através desse caminho que eles foram, produzir acesso a todos os que estão em idolatria para poder voltar. A tribo de Efraim, ela é especificamente o caminho que o Senhor usa a todos os idólatras para poder se chegar ao Senhor, porque ele precisava de um argumento na lei, na sua palavra, para dar acesso à salvação a esses. Assim também o Senhor necessitava ter um caminho de acesso para todos os descendentes de Ismael. No entanto, a serpente no caminho e Dan é o que? São os descendentes, representam os descendentes de Ismael, tá? Que vão entrar por esse caminho, e todos os gentios entram pelo caminho de Efraim. Você leva no espírito, em oração, ao Senhor, perguntando, se tem dúvida, pergunta ao Senhor para trazer mais revelação sobre isso. Glória a Deus, aleluia. Então, Paulo, ele se manifesta como serpente no caminho dos apóstolos, tá? Jesus tem a necessidade de manifestar a ele e falar: olha, você é uma serpente no meu caminho, você não enxerga bem, você está cego, você está levando todo o povo, criando que está levando o povo a Deus, mas você está levando o povo à perdição, com essa doutrina que você está insistindo em pregar, tá? Então, e aí Paulo abre os olhos, depois Paulo mesmo declara sobre isso, ele abre os olhos e aí ele vê o caminho verdadeiro, entende? Então, hoje em dia tem muitos dessa mesma determinada forma. O Senhor, na palavra dele, fala o seguinte, que ele levanta serpentes no caminho. Paulo, na realidade, não fala serpentes, mas são serpentes. Ele fala assim, que há contendas, há dissensões no nosso meio para colocar em evidência quem verdadeiramente somos e quem verdadeiramente servimos. Não nessas palavras do versículo. Por quê?
Porque quando há dissensão, quando eu, por exemplo, tenho dissensão na minha casa, alguém tem dissensão dentro das igrejas, vai mostrar, vai colocar em evidência o que está dentro de mim. Por mais que eu sirva corretamente e eu esteja no caminho correto, com Deus nos fundamentos, dentro dos fundamentos bíblicos e tudo mais, e não tenho saído para lá e para cá. Mas só que a dissensão, ela mostra verdadeiramente o que está oculto no meu coração. Por exemplo, manifestou uma dissensão ou manifestou uma briga na casa ou no trabalho. Então, vai colocar em evidência, vai provar se realmente eu estou fundada nos princípios bíblicos. Por exemplo, se eu não dou a minha cara, meu outro lado, minha outra face, eu estou mostrando que fruto eu estou dando. Agora, se eu estou no caminho, eu mostro que eu conheço a palavra do Senhor. Eu mostro que eu estou baseada e fundada nesse fundamento bíblico. Então, eu dou a minha outra face. Agora, existe um determinado povo que vocês podem ver na mídia, principalmente aqui no Brasil, com muita influência, que eles não dão a outra face. Eles querem justiça, eles querem brigar. Então, que fundamento eles estão levando? Aí você vê o fundamento. Por quê? Porque se o Senhor fala, dê a outra face, fica tranquilo, eu sou a sua justiça, eu sou a sua vingança. Se estão fazendo injustiça com você, eu sou a sua justiça. Fica em paz porque eu vou fazer justiça para você. Mas essa pessoa resolve brigar, resolve fazer, manifestar contra a injustiça que está ocorrendo na sua vida, ela mostra que esses fundamentos bíblicos não estão com ela e que ela não está confiando na palavra do Senhor. Ela está confiando na sua própria força e tudo mais. Então, por isso que Paulo fala que as dissensões são importantes para mostrar e revelar quem verdadeiramente somos em Cristo, tá? Então, por isso nós, como cristãos, dentro dos templos, ou seja onde for, devemos andar conforme os fundamentos bíblicos, tá? E não sair dessa direção. Porque a partir de quando eu saio dessa direção, eu revelo o caminho verdadeiramente que eu estou andando. E muitos dos caminhos, eles são caminhos que não são verdadeiros e eles não vão levar a Cristo, são caminhos falsos. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo o verdadeiro caminho e qual é a função de andar no verdadeiro fundamento? O verdadeiro fundamento é toda a Bíblia. Por isso o Senhor tem falado, leia a Bíblia e saiba o que está escrito, para você saber a caminhar dentro do que está escrito, dentro desses fundamentos. Porque a pessoa que não conhece verdadeiramente o versículo que fala que nós temos que dar a outra face, ela não vai dar a outra face. E o fruto que ela vai estar produzindo vai ser um fruto contrário à verdade, ao caminho da verdade, tá? Então, ela vai estar em outro caminho. Evidentemente que ela vai estar mudando de direção. Não vai estar no caminho que o Senhor nos ensinou. Glória a Deus, aleluias. Paulo, ele pensava que estava correto, entendeu? Então, muitas pessoas ensinam, fazem determinados ensinamentos baseados nas suas crenças, nos seus estudos, pensando que estão corretos. E, na realidade, estão exercendo a perseguição que Paulo vai exercendo ao próprio Cristo, porque ele não estava perseguindo os apóstolos, ele estava perseguindo diretamente a Cristo. E é o que muitos estão fazendo hoje quando pregam do seu próprio conceito. Você está tirando todo o povo do conceito do verdadeiro caminho. Então, você está levando essas pessoas para outro caminho. E quando leva essas pessoas para outro caminho, você é a serpente no caminho. Tá entendendo? Que faz os outros desviar desse caminho, tá? Em Atos 19:8 fala assim, entrando Paulo na sinagoga, falou com denudo, né? Por um tempo de 3 meses, discutindo, persuadindo acerca do reino de Deus. Mas endureceram alguns e não creram, maldizendo o caminho diante da multitude. Maldizeram quem? O caminho,
tá? Esse caminho que Paulo descobriu que esse caminho era verdade e agora começou a pregar sobre esse caminho e eles pegaram e amaldiçoaram esse caminho que Paulo estava andando, tá entendendo? E apartou Paulo deles e se separou separou os discípulos, discutindo cada dia na escola chamada de Tirano. Atos 9:1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, veio ao sumo sacerdote. Ou seja, ele estava respirando ainda aquele espírito de morte ou seja, ele estava perseguindo os discípulos do Senhor ainda, tá? Em Atos 9. E no 2 ele fala assim, ele foi lá, pediu carta na sinagoga de Damasco, a fim de que achasse algum homem ou mulher deste caminho e os trazesse preso para Jerusalém, que estivesse seguindo o caminho de Cristo, essa ensinança. Em Hebreus 22:4, aí fala assim, perseguia eu, Paulo falando, eu perseguia esse caminho até a morte, eu perseguia eles, esse caminho que eu estou servindo agora, que eu estou andando agora, eu persegui até a morte, prendendo e entregando na cárcere, no quartel, né, homens e mulheres. Em Atos 24:14, Paulo vai falar assim, mas eu confesso que segundo o caminho que eles chamam heresia, agora Paulo mudou de lado. Então ele está no caminho correto e fala assim, o caminho que eu andava era heresia. E segundo o caminho que eles agora ainda estão andando, eles chamam o nosso caminho da verdade de heresia. Fala assim, segundo o caminho que eles chamam heresia, assim eu sirvo o Deus do meu pai agora, crendo em todas as coisas que a lei e os profetas estão escritas. Então Paulo faz uma retratação em relação a esse caminho que ele andava, que agora, que eles criam que era heresia, agora ele serve o Deus do pai dele verdadeiramente, andando dentro das leis dos apóstolos e profetas. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos voltar em relação a Dan, em relação à serpente no caminho, porque Dan é a serpente no caminho. Então, falar que somente os descendentes de Dan são serpente no caminho, tão correto? Não, porque serpente no caminho é todo aquele que interfere no caminho de Cristo. Pode ele ser cristão, pode ele ser pastor, pode ele ser o que for, mas ele interferiu com a verdade, interferiu com esse caminho de verdade e esse caminho de fundamento que o Senhor nos deixou para seguir, ele está sendo serpente no caminho para fazer cair. No entanto, aqui, toda hora desliga o negócio aqui, Gênesis 49 fala, será Dan serpente junto ao caminho, víbora junto à senda, que morde os calcanhares do cavalo e faz o rinete, faz o cavaleiro cair. Por quê? Deus ele tem um propósito de usar essas pessoas como serpentes no caminho. Por quê? Porque morde, porque te morde. No Chile tem uma expressão, quando a pessoa começa a te azucrinar, sabe? Te querer dar cotovelada, tipo assim, toma, toma, toma. Eles falam, me mordeu. Tá me mordendo. Então, glória a Deus, aleluia. Então, aparecem muitas pessoas para morder o talão do cavalo, fazer o rinete cair, para desviar ele do caminho. Com o objetivo de provar-nos e provarmos se realmente esse caminho que eu professo andar, eu realmente estou andando nele, tá? Para provar-me nisso. Por isso que o Senhor traz dissensões para provar. E Dan, então, é serpente no caminho, mas aí fala na palavra do Senhor em Gênesis 49:16, Dan julgará o seu povo. Dan é juiz. Glória a Deus. Dan é juiz. O Senhor
vai anular isso de Dan? Se Dan volta para o caminho, e a promessa vai cumprir de ser juiz sobre o povo. Então, Dan fora do caminho, ele é serpente, ele faz os outros desviar. Ele é mau, ele morde os calcanhar para fazer cair. Mas para quê? Com o intuito de provar. O Senhor usa isso para provar os outros que dizem que verdadeiramente estão no caminho. E depois Dan volta para o caminho. E volta verdadeiramente, e Dan começa a ser juiz também. Por quê? Porque há uma questão bem interessante em relação ao juiz. Eu vou explicar para vocês em relação a Estados Unidos e Brasil. O Senhor falou o seguinte, que o Senhor nos deixou uma palavra, eu já expliquei sobre vocês a respeito do papel de Estados Unidos e que seria Estados Unidos na profecia. Estados Unidos, o Senhor falou que usaria Estados Unidos como martelo para todas as nações, para trazer juízo em todas as nações. Se você vê com essa taxação e com a perseguição que os Estados Unidos está fazendo em todas as nações, ele está perturbando a todas as nações. Está tirando todas as nações do controle, está movendo e mexendo em todas as nações. Mas só que eu fiz uma outra pregação para vocês, muito maravilhosa, que o Senhor deu, falando a respeito da América do Sul, Lucas 9:11 ou Lucas 11:9, mas eu acho que é 9:11, que fala da América do Sul, na figura da Rainha do Sul, que o Senhor ia levantar a Rainha do Sul, levantar a América do Sul, para poder julgar as nações, para poder julgar. Então, o interessante, para poder julgar, ia dar muita sabedoria para a Rainha do Sul, falando da América do Sul, principalmente Brasil. Mas aqui você vê a figura dos Estados Unidos como martelo e você vê a figura do Brasil como a que o Senhor levantará para julgar. Então, quando os Estados Unidos vêm com martelo, não para produzir juízo no Brasil, o Senhor levanta o Brasil para julgar aos Estados Unidos. Porque todas as nações, tanto os Estados Unidos, estou falando de todas no mundo inteiro, têm ações indevidas diante do Senhor. Tem sangue inocente derramada por causa de ditaduras, por causa disso e aquilo, outro montão de ações desonestas, de prostituição, contra a palavra, contra ele e tudo mais, contra o próprio Senhor. Então o Senhor necessita trazer juízo sobre essas nações para depois manifestar a justiça. Então o Senhor coloca os Estados Unidos como martelo para quebrar, tocar, não? Para azucrinar todas as nações, e depois o Senhor fala que levanta Brasil para poder julgar, e principalmente os Estados Unidos. Então você vê as ações dos Estados Unidos, através de todo esse processo, você vê as ações dos Estados Unidos tornando evidente para o mundo todo, tá? Então as ações de maldade, as ações ocultas estão tornando evidência. Então através dessa evidência dessas ações, o Senhor traz juízo para os Estados Unidos, e assim o Senhor faz. O Senhor causa os conflitos vai trazer evidência de quem verdadeiramente está na presença de Deus e como cada nação vai se comportar. Então, nós que somos cristãos, estamos dentro das nações, como vamos nos comportar? Então, nós também, junto com essas nações, estamos sendo provados em que visão, em qual caminho verdadeiramente eu estou, qual é a minha visão espiritual dessas coisas. Então, tudo isso o Senhor está provando. Então, o Senhor levanta essa nação começa a julgar, trazer à evidência todos os maus dessa, mas essa, como é martelo, também traz à evidência determinadas coisas ocultas que estão aqui, e aí o Senhor traz o juízo dele, e é assim que o Senhor manifesta o seu juízo. Então, amados irmãos, quando fala que Dan será juiz, ou que alguém será juiz para julgar, está falando quando você vai num tribunal, todas as ações ocultas é investigada. Todas as coisas são investigadas para trazer juízo a respeito de determinada causa.
estou pleiteando esta causa, então vamos ver realmente o que aconteceu, vamos ver os pós e os contras e tudo, e vamos analisar como juiz e trazer a justiça ou trazer a vingança de acordo com o que foi colocado aí. Então existe uma balança que tem um peso equilibrado, que as ações de cada nação, ela vai formar um peso a favor, um peso contra cada nação diante desse juízo do Senhor. Assim são as minhas ações também como pessoa pesada e medida, que é o que eu venho explicando para vocês. Que o Senhor, em 2024, o Senhor começa a falar a respeito das ações que estão sendo pesadas para dar entrada para que os santificados sejam guardados e os que necessitam passar por purificação entram na grande tribulação. Então, para isso, o Senhor pesa as ações e traz à evidência determinados conflitos para ver se verdadeiramente eu estou nesse caminho, que é da verdade, ou se eu vou cambalear nisso aí, desviar de caminho rapidamente por causa da luta ou a contenda ou o conflito ou o juízo que o Senhor está trazendo para trazer evidência em quem verdadeiramente sou. Então, até mesmo nesse conflito de Brasil e Estados Unidos, os cristãos aqui e as ações dos cristãos aqui estão sendo pesados perante o Senhor. O Senhor vai pesar com que visão cada um está olhando e para onde cada um está olhando e para quem e como cada um está movendo. Se é para o lado do Senhor ou se é para o lado de homens, tá entendendo? Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor fala, amados, tem um versículo muito belo que fala que nós, os cristãos, não podemos ser de direita nem de esquerda. Depois eu vou trazer esse estudo em nome de Jesus. Se o Senhor me permite, glória a Deus, aleluias. Então, amados, nós somos de Cristo. Nós defendemos a verdade de Cristo, não a verdade de homens. Então fala que Dan será serpente, mas também será juiz, conforme a sua palavra. Em Apocalipse 7, do 3 ao 8, fala, né, que Dan ele não vai ser uma das testemunhas, né, não vai estar aí nos 144 mil, mas será juiz, conforme está escrito em Gênesis 49, 16. Dan também é porta no muro de Jerusalém. Então, Deus não excluiu a porta de Dan em Jerusalém. Falar que essa tribo foi abolida, que as promessas todas para ela foi abolida, isso é mentira, tá? Jesus é que nos conforma e traz todo de volta através dele, porque ele é a porta principal, ele é a pedra angular, que sobre ele está construído esses fundamentos. Ezequiel 48, 19 diz: e lhes servirão, e os que servem na cidade serão todas as tribos de Israel, toda a porção reservada de 20 mil canas, aí fala a respeito da medida, da porção para o santuário e a possessão, né, a posse. Ao lado oriental, aí fala 4.500 canas, 3 portas, a porta de José, a porta de Benjamim e a outra porta, a porta de Dan. Então, a porta de Dan está aí, na Nova Jerusalém, que é Ezequiel 48, também é a mesma cidade, porque a glória de Deus manifesta na cidade santa, e a cidade santa é a Nova Jerusalém. Ezequiel 48:1 fala assim: esses são o nome das tribos do extremo do norte, e aí vai falando as localidades e fala: terá parte também o Dan, na parte ocidental, tá falando de território, ele também tem herança. Ele não é só um povo, mas ele também se torna juiz. Glória a Deus, aleluias. E juiz, o sol bateu aqui, não dá pra ver nada. Juízes 18, 14 diz: então aqueles 5 homens que havia ido reconhecer a terra
tá? Aí tá falando a respeito dos da tribo de Dan. 600 homens que eram 16 e os filhos de Dan estavam armados com suas armas de guerra e entraram na porta. Subindo então 5 homens que havia de reconhecer a terra, entraram, tomaram as imagens, os efódios, os tefarim, as imagens de fundição, ou seja, quando estava o sacerdote na entrada das portas. E os filhos de Dan levaram para eles as imagens talhadas. Glória a Deus, aleluia. Então ele levou, essa foi o pecado de Dan. Eles levaram as idolatrias, levantando essas imagens nas tribos deles, nos acampamentos deles. E Efraim rendeu culto a Baal. Oséias 13:1 fala: Efraim falava, quando ele falava havia temor. Foi exaltado em Israel, mas pecou em Baal e morreu. Agora añadirei, ou seja, ao seu pecado, aí fala prata, segundo o seu entendimento, as imagens de fundição, a obra de artífice. Você perdeu, ó Israel, mas em mim está a sua ajuda. O Senhor fala: olha, vocês pecaram, vocês perderam, mas em mim está a sua ajuda. Da mão do inferno eu os redimirei. O Senhor promete redimir eles. Então, há redenção para eles. Há portas abertas do Senhor Jesus, é essa porta. Depois, Oséias falando da caída e Jeremias falando do amor e o desejo de redimir. Jeremias 31:20. Não é Efraim, filho precioso para mim? Não é esse menino quem eu me deleito? Pois desde que eu falei, me lembrei dele constantemente. Por isso, me comovi por ele, e certamente eu terei misericórdia dele, disse Jeová. Estabelecerei o sinal e farei voltar do caminho aonde ele foi, ó Virgem de Israel. Chama de Virgem ainda de Israel. Volta às suas cidades. Eu tive cuidado de vocês para arrancar e derrubar e transtornar, perder e afligir. E eu também terei cuidado de vocês para plantar e edificar. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor teve cuidado de usar Efraim para derrubar, para ser esse juiz também, que traz juízo, para poder pesar as outras nações. Então, essas serpentes no caminho, de uma certa forma, o Senhor usa para provar os outros, tá? E depois o Senhor fala: eu tive cuidado de deixar você ir e fazer o que você fez, mas eu também tenho cuidado de fazer com que você reedifique, que você plante, que você edifique. Então, da mesma forma que o Senhor os levanta para juiz nas nações, para trazer essa avaliação do caminho de que verdadeiramente estão andando os demais, porque para isso, para provar os demais, as serpentes se manifestam no meio do nosso caminho. Toda contenda que se manifesta na sua vida é para provar se você realmente está na presença do Senhor. E se você vai cair rapidinho, ou você vai prevalecer na presença, lembrar dos estatutos. Então aí o Senhor nos prova. Ezequiel 48. Junto ao limite de Manassés, desde o lado oriente até o lado do mar Efraim, há também uma porção, uma herança para Efraim, que o Senhor não disse que deixaria de dar se ele voltasse. Porque o Senhor mesmo falou: eu vou tirar das mãos do inferno. Eu vou te redimir. E Gênesis 48:14. Então Israel estendeu a mão direita e colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o menor. Lembra que Jacó fez isso com os filhos de José? Efraim é filho de José e Manassés filho de José. Manassés era o primeiro, ele tinha que receber a bênção da primogenitura. Mas só que Jacó cruzou as mãos e abençoou Efraim e declarou que Efraim seria maior que o seu irmão,
porque através dele entraria muitas nações. Por quê? Porque ele está aqui declarando que através de Efraim, o pecado de Efraim, né? Através dessa porta, Efraim trairia todos os gentios através dessa porta, que representa essa porta de entrada na Nova Jerusalém. Por isso eles têm portas na Nova Jerusalém. Eles têm portas, eles não fazem parte dos 144.000, mas eles são portas da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é portas para a salvação. Você entende que a porta é Jesus, tá? É Yeshua, é a porta. Mas só que a porta de entrada para a Nova Jerusalém são as 12 tribos. E Jesus na Nova Jerusalém é o quê? É a pedra principal do fundamento, e os fundamentos são os 12 fundamentos dos apóstolos. Então você vê que há uma completude aí da palavra do Senhor e como manifesta a palavra do Senhor. Amados, se você se complica com essas revelações, ora ao Senhor e faz o estudo novamente em nome de Jesus. Em Ezequiel 48:29, essa é a terra que repartirei por sorte e herança às tribos de Israel. Essas são as porções que há falado o Senhor. Então está falando das heranças às tribos de Israel. Agora vamos conectar isso com Apocalipse 21:12, que fala assim: tinha um muro grande e alto com 12 portas. E nas portas 12 anjos, nomes escritos que são das 12 tribos. Das 12 tribos de Israel. Então aí você vê, não? Glória a Deus, aleluias. A terra. Qual é essa terra? Porque fala de uma terra, depois fala da entrada dessa cidade, que são os 12 muros, que são das 12 tribos de Israel. Glória a Deus, aleluias. Já está me acabando a bateria aqui. Não vou poder falar muito, não. As 12 tribos que estão nos 144.000 são de Judá, Rubem, Gade, Asser, Nefali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulão, Benjamim e José. Não aparece mesmo as tribos de Dan e Efraim. E em Ezequiel 48:22 fala das porções de terra, porque fala assim: desse modo a parte do príncipe será compreendida dessa porção dos levitas, a porção da cidade. Está no limite de Judá e de Benjamim. Aí fala a respeito das porções, desculpa aqui, deixa eu ver onde que tá aqui exatamente. Não tô achando, tá acabando a bateria, tá ficando mais negro. E Ezequiel fala a respeito das portas, né? Falando a respeito das canas, né? A mesma cana e as mesmas medidas que as duas testemunhas de Apocalipse faz. Ezequiel fala delas também, tá? Quando ele está falando da Nova Jerusalém, ele está falando de tudo isso, tá? Da glória do Senhor e da Nova Jerusalém. E no 32, ele fala que Dan, né? Ao oriente, 4.000 canas, 3 portas, a porta de José, porta de Benjamim e a porta de Dan, confirmando que Dan também tem uma porta na Nova Jerusalém. Aí você pergunta, por que Dan tem uma porta em Nova Jerusalém e Efraim tem a porta de Nova Jerusalém? Justamente para produzir a entrada à Nova Jerusalém das tribos de Ismael, que estavam fora, e dos gentios. Então essas são as portas que ele entra. Caso contrário, não havia como entrar. Como o Senhor tem que deixar tudo registrado na lei, essa foi a forma que o Senhor deixou registrado na lei dele, que realmente todos teriam direito à entrada na Nova Jerusalém. O Senhor usa essas duas tribos, o Senhor faz essas duas tribos, permite pecar, permite ir para esse lado para trazer a todos os idólatras através delas, a todos que foram por outros caminhos. Glória a Deus. Que maravilhosa a palavra do Senhor. Amado, ora ao Senhor para compreender melhor em nome de Jesus. Espero que tenha
trago claridade para a sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.